Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Death Coffee de junho. Hoje nós estamos aqui com o professor Pedro Gabriel, psicanalista e psicólogo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo aceite. Estamos também aqui com o professor Gelson Oliveira, filósofo. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo aceite, professor. Eu me chamo Cristina de Oliveira, eu sou professora do Instituto Carpe Diem, de Psicologia e Tanatologia, e embaixadora do Clube Tanato, que é o promotor desse evento. Já estou aqui com a minha canequinha do Death Coffee, para casinho aqui para acompanhar vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas da filosofia e da psicanálise a respeito da morte e do morrer, que contribuições a filosofia pode nos dar nessa temática, que contribuições a psicanálise pode nos dar nessa temática. Caso vocês tenham perguntas, nós temos um chat aí do ladinho, fica do ladinho aqui para a gente. Vocês podem fazer as suas perguntas na abazinha perguntas, vocês podem ver assim, que tem uma aba comentários, onde vocês colocam as suas perspectivas, seus comentários. Do ladinho tem uma aba perguntas, onde vocês podem fazer as suas perguntas para os professores. No final da roda de conversa, no final do nosso diálogo, as perguntas mais votadas eu vou ler aqui para os professores responderem, né? Quem quiser fazer campanha aí para suas perguntas serem mais votadas também pode fazer. No final da palestra eu leio. E sejam novamente muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito agradável para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Então, eu vou começar aqui dando uma pergunta de start, tá bom? Para os nossos convidados, depois passar a palavra para eles. Professor Gelson, né? Quando a gente estuda filosofia, quando a gente começa a se dedicar ao estudo da filosofia, uma das coisas que a gente aprende é que uma das tarefas da filosofia é nos ensinar a morrer bem, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que significa isso dentro da perspectiva da filosofia e, em contrapartida, para a psicanálise, o que a psicanálise teria a contribuir nesse sentido, né? Dentro das tarefas da psicanálise, qual seria a tarefa da psicanálise em relação à morte? Bom, então, bom dia, Cristina, bom dia, Pedro, a todos que estão nos acompanhando. Queria dizer que é um grande prazer estar com vocês nesta manhã, falando de um tema, para dizer o óbvio, né, essencial na nossa vida, né, então, e num momento também muito delicado, né, Cristina, porque realmente é um momento em que a experiência da morte talvez seja a experiência mais avassaladora dos nossos dias. Não é mais a morte só individual, mas é uma morte coletiva, né, trazida aí por um evento sanitário sem precedentes, né, em termos do mundo mais moderno, vamos dizer assim, dos últimos tempos, e que nos prepara também para enfrentar essas coisas que vêm pelo futuro também, né, de alguma forma agora a gente está experimentando, né, eu tenho trabalhado muito com a questão ambiental, e essa questão também, de alguma forma, nos aproxima, né, dessa ameaça, não só da morte individual, mas eu diria também da morte coletiva, né, da própria morte da espécie humana, né, e sem falar da morte das várias espécies, né, que nesse momento encontram-se em onda de extinção. Interessante isso, e ao mesmo tempo é interessante pensar que talvez tenha pouca coisa sobre o qual a humanidade mais se aplica do ponto de vista da ciência, dos avanços da biotecnologia, do que precisamente a morte, né? Isso tem a ver, Cristina, com uma certa situação, no meu ponto de vista, contemporânea,
que é o esvaziamento deste pós-morte, desses, por exemplo, uma certa crise do mundo religioso, do mundo metafísico, né, que advém daquilo que os autores chamam de secularização da nossa vida. Essa secularização, muitas vezes, tem levado ao esvaziamento dessas crenças que, historicamente, alimentaram a ideia de que depois da morte continuamos de alguma forma vivendo, né? Na medida em que essas experiências, em que essas crenças entram em declínio, nós também entramos numa corrida pelo não morrer, né? De tal forma que muita gente acaba acreditando, inclusive, e de alguma forma promovendo várias iniciativas de cunho tecnológico, médico, né, biomédico, biotecnológico, para curar o ser humano da morte. Parece uma coisa estranha, mas se a gente fizer um certo levantamento histórico, a gente vai vendo que há muitos êxitos nessa estratégia, né? A gente pode dizer, por exemplo, sempre gosto de lembrar isso, né, que quando Jesus morreu, né, no ano 1, vamos dizer assim, então, ele morreu aos 33 anos, né? Muita gente pensa que ele morreu muito jovem, mas se a gente fosse considerar vamos dizer assim, a expectativa de média de vida das pessoas no ano 1, ela era de 25 anos, então Jesus até que deu sorte, sabe, morreu até velhinho para a época dele, porque a média era muito baixa. Nós demoramos 19 séculos para colocar outros 20 anos, para dobrar essa expectativa de vida, porque nós chegamos no século XIX com uma expectativa de vida de 45 anos, e vejam que interessante, em mais um século nós fizemos aquilo que nós demoramos 19 séculos para fazer, justamente com o avanço da medicina, né, dessas coisas todas, botamos mais 20 anos, né, então no século XIX nós passamos para o século XX com 65 anos, expectativa média de vida do ser humano no planeta. E agora estamos aí, alguns países, 75, 80, e os biomédicos dizem que o ser humano que vai viver 120 anos naturalmente, ele já nasceu em 2012, né, como parte de uma geração, toda ela justamente produzida por este medo da morte, que agora se reverte numa estratégia tecnológica que pretende, então, prolongar cada vez mais a vida humana e, mais do que isso, empurrar o envelhecimento para os últimos anos de vida de uma pessoa. Então, não só vivemos melhor, como ao longo desta vida, cada vez mais temos possibilidade de viver mais ou menos, né, de forma mais ou menos, digamos assim, distante, né, daquilo que a gente consideraria, assim, os males da idade, né? Então, a gente pode dizer que muitas drogas, cirurgias plásticas, viagras e assim por diante, contribuem para que a gente empurre essa ideia de velhice para os últimos anos de vida e que estes últimos anos cada vez mais estão distantes. Então, veja que aqui tem uma estratégia da medicina e da tecnologia que é de fugir precisamente, de empurrar a morte para uma, vamos dizer assim, para uma coisa distante de nós. E esse talvez seja, para responder a tua pergunta, Cristina, o grande dilema da filosofia, porque a pergunta da filosofia é sempre uma pergunta que nos faz, de alguma forma, considerar que a morte não é alguma coisa que acontece depois, que é alguma coisa separada da vida. A grande verdade que eu acho que a tradição filosófica nos oferece é de compreensão da morte como parte da própria vida, ou seja, de que a vida é vida justamente porque morre e não apesar da morte. Porque eu sempre digo para os meus alunos, quando estou falando sobre isso, que a diferença entre a gente e a cadeira que a gente está sentado, no geral a gente diz, porque eu sou um ser vivo e a cadeira não. A verdade é que nós morremos e a cadeira não. Porque é isto que nos diferencia da cadeira que a gente está sentado, que nós somos seres de morte. Quem falou isso com mais precisão e com mais eloquência, talvez vamos dizer assim, filosófica, foi um autor do século XX, cujo livro talvez seja um dos mais importantes da filosofia do século XX, que foi precisamente Martin Heidegger, cujo título do livro já expressa essa preocupação com a morte. O título é O Ser, né?
o ser, digamos assim, vamos dizer assim, é um livro que de alguma forma trabalha com a ideia de que o ser é um ser para a morte, né? Então, o ser e o tempo, olhem que interessante, o ser e o tempo talvez seja uma das obras mais importantes da filosofia, escrita por Heidegger, que recupera justamente esse sentimento, ou esta grande verdade. A morte é parte do ser humano e é como se o Heidegger tivesse, de alguma forma, substituído aquele famoso eu sou da tradição filosófica, que talvez seja, né, esteja impregnada, arraigada de forma mais precisa e mais evidente na tradição filosófica. Ele substituiu esse eu sou por eu morro. Esta característica do eu morro, esta consciência, portanto, de que eu sou um ser para a morte e de que isto, precisamente, é que me caracteriza mais essencialmente, sem o que eu vou passar pela vida sem ter consciência plena do que seria viver. Então, veja, eu reconhecer que eu sou um ser para a morte me faria viver mais intensamente, me empurraria para a vida. Por isso que o pensamento sobre a morte na filosofia nunca foi um pensamento assim lúgubre, né? Um pensamento desastroso, pessimista, não. Desde que, né, a filosofia foi inventada, a gente podia dizer que a filosofia pensa a morte, ou pensa o pensamento da morte como um pensamento sobre a vida, né? A gente podia lembrar aqui, por exemplo, do próprio Sócrates, quem não lembra, por exemplo, das lições de Epicuro sobre a morte, né? Aprender a morrer, uma das frases mais bonitas da filosofia sobre a morte vem de Epicuro, né? Ele diz que a filosofia é uma espécie de medicina da alma que nos ajuda a perder os nossos medos, porque os medos fazem a gente, de alguma forma, vamos dizer assim, viver mal, né? O medo nos faz viver mal. Então, temos que usar a filosofia para curar os medos. E qual é o medo mais terrível, diz Epicuro? Justamente o medo da morte. Então, é esse medo da morte que a filosofia precisa tratar. E a frase mais bonita dele diz, a morte não me interessa, algo mais ou menos assim, né? A morte não me interessa porque quando eu sou, ela ainda não é. E quando ela for, eu já não serei mais. Então, para que eu vou perder tempo com a morte se quando eu sou, ela ainda não é, e quando ela for, eu já não serei mais? O Kant, de alguma forma, recuperou isso, né? E o Montaigne, que ficou famoso justamente por esse ensaio de como filosofar e aprender a morrer. Olha que coisa fantástica, né? Ou seja, a filosofia nos prepara para a morte, mas não porque ela queira, de fato, enfrentar a morte. Esse aqui é o paradoxo. É porque ela acha que o pensamento sobre a morte nos prepara para viver melhor. Para encerrar essa primeira fala minha, desculpa, Pedro, dar a palavra para você, estou me alongando mais, eu queria citar uma passagem que eu escrevi nesse livro, Diálogos sobre o Tempo, com a minha amiga Marcela Guimarães, que é uma historiadora, e a gente fez um livro de um diálogo, né? E ela trouxe uma frase justamente de um livro que eu considero assim, muito interessante, chamado O Clube do Livro do Fim da Vida. Não sei se vocês conhecem esse livro, é do Will Shalby, né? E lá, né, pelas tantas, nesse livro, tem uma frase que eu acho fantástica, que a gente tem que lembrar também, porque é uma outra perspectiva sobre como a filosofia lida com a morte. A frase diz o seguinte: ler não é o oposto de fazer, é o oposto de morrer. Olha que interessante, essa frase é muito bonita, para mim ela me tocou muito, sabe, Pedro, Cristina e todos que nos ouvem ou que nos assistem, porque eu, quando era criança, minha mãe dizia, menino, vai fazer alguma coisa, fica só lendo aí, né? Como se a leitura fosse o oposto de fazer, né? Quer dizer, quem está lendo não está fazendo nada. E como o livro se trata justamente de um livro sobre, um clube do livro do fim da vida, portanto, de como a leitura tem a ver, né, com a experiência da vida, ele escreveu que ler não é o oposto de fazer, mas é o oposto de morrer. E aí eu escrevi em resposta a Marcela, querida Marcela, essa frase maravilhosa que você recuperou, ler não é o oposto de fazer, é o oposto de morrer, quando li essa frase tão luminosa e arrebatadora, tive vontade de chorar a inevitabilidade da morte e o desespero de quem quer sobreviver, a grande certeza que nos ronda e assalta. Assim, inevitável e irracional, eu disse, a morte é anulada pela leitura. E, por que não dizer também, pela escrita. Ou seja, a filosofia, como estratégia de escrita e de leitura, não é nada mais
nada menos do que também uma espécie de estratégia de salvação. Ou seja, quando a gente olha para toda a história da filosofia, para tudo que foi produzido, esses livros todos, essas ideias todas, essas coisas belíssimas que a filosofia nos herdou, a gente podia dizer o que esses autores estavam fazendo, se não tentando sobreviver à morte. Porque eles estavam querendo fazer com que a sua escrita, de alguma forma, representasse um ato estratégico de resistência à morte. E, de fato, eles conseguiram, né? Quem lembraria de Platão se não fossem os escritos do Platão? Quem lembraria, quem sabe, do Kant se não fosse a grande obra que o Kant nos deixou, e assim por diante? Então, eu queria dizer, no fim, que toda a filosofia tem duas perspectivas. Uma é tratar a morte do ponto de vista de ajudar a gente a viver melhor. E outra é dizendo, gente, escrevam, leiam e escrevam, porque ler e escrever é um gesto importante, é o oposto de morrer, é um gesto importante de resistência contra a morte. Pedro, é contigo. Que belas palavras, Gelson, que belo presente você nos trouxe. Obrigado, viu, por cada uma delas. Eu quero iniciar agradecendo esse convite tão especial, tão doce, para estar aqui, agradecer a Rose, né, que não pôde estar aqui com a gente, agradecer o prazer de estar aqui dividindo esse momento com o Gelson, agradecer a secretaria toda, a todo mundo que nos assiste, porque eu entendo, como psicanalista e também como aprendiz de poeta, que dentre todas as coisas possíveis de serem dadas, de serem oferecidas, né, as mais preciosas são as palavras, são justamente elas, né, como disse o Gelson, que nos vivificam. Achei muito valiosa a forma como ele encerrou a fala dele, né, então eu começo da maneira como ele encerra, né, fazendo esse louvor ao valor das palavras. O que a psicanálise nos ensina, né, em relação à palavra e à morte é justamente que a palavra é a única coisa que nós podemos diante da morte. Vejam que interessante, né? Se é verdade, e eu acredito que seja verdade, o que disse o professor Gelson, que a morte ela é um evento da vida, visto que ela só pode ser experienciada por quem está vivo, né? O Epicuro ele diz, né, também foi citado pelo Gelson, a morte é essa coisa que está quando eu não estou. E se eu estou, a morte não está, porque nós não experienciamos a morte enquanto morte. O Gilberto Gil, naquele disco, né, da orquestra de cordas, ele tem uma música, é mais um recitativo, né, ele entoa um verso, batendo assim na caixa de ressonância do violão, e ele diz lá, não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim, porque a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Então ele imagina assim, ele diz, não tenho medo da morte, tenho medo de morrer, tenho medo do processo. E ele começa a desenhar fantasisticamente o que seria esse processo, se ele tiver vontade de desistir, de morrer, se tiver vontade de urinar enquanto morre. Então ele vai desenhando esse processo agonizante do que é o morrer na iminência do vivo diante da morte. E será que precisa ser realmente agonizante? Talvez não. Esse evento, ele começou de maneira providencial, com um erro que culminou no acerto, né? Nós da psicanálise, nós costumamos ser muito atentos aos imprevistos, aos detalhes aparentemente banais do que nos acontece. E por um erro do equipamento, né? Parece que o som estava retornando aí para o equipamento da Cristina, e a gente entrou meio que no loop, né? Porque o computador dela emitia o som do Gelson, o alto-falante emitia, e o microfone recaptava. A gente entrou meio que no loop infinito, que não seria interrompido se ela não tivesse plugado o fone. E eu me lembrei, né, do que aconteceu mitologicamente, né, lá na Grécia, no evento de Narciso, né, quando ele, encantado por Eco, ele se joga nas águas. A Eco era aquela ninfa, né, que foi castigada por Zeus, porque ela era muito fofoqueira, e ela foi castigada, e como castigo, né, ela passou a viver somente reclusa em regiões rochosas, em cavernas, e ela não teria mais voz própria, para não relatar mais os segredos dos deuses. Ela seria destinada a repetir somente a última coisa que lhe foi dita. E aí Narciso, né, ouvindo a própria voz refletida por Eco, ele olha seu reflexo na água e diz, você é belo. Aí Eco diz, você é belo, né? Eu te quero. Eco diz, eu te quero, até que ele se joga nas águas. Então, o Eco, ele é uma ninfa narcísica, é uma bolha que nos isola num discurso pronto.
Então, a gente está meio que isolado, como naquele defeito, né, que inicialmente ocorreu, num discurso de morte, como a morte sendo uma coisa antinatural, como se a morte fosse a interrupção da naturalidade, quando ela, na verdade, a consumação da naturalidade. Ela é a consumação da vida, visto que sem a morte, a vida inexistiria. Então, meio que a gente veio, Gelson, para quebrar esse eco, sabe? Esse eco que tá sendo repetido, né, pelas pessoas, que a morte é uma coisa ruim, que o envelhecimento encerra na pessoa necessariamente uma ordem de tristeza, de depressão, quando, na verdade, a morte é a nossa companheira mais imediata. Ela é tão natural que o Mário Quintana, na Rua dos Cataventos, ele diz assim: a minha morte nasceu quando eu nasci. Ela brincou comigo, ao luar amigo, né, na rua em que cresci, ele diz lá na Rua dos Cataventos. Então, o que pode ser mais natural do que algo que nos acompanha desde que a gente nasceu? Então, sendo a morte um evento da vida, sendo a morte algo que acontece somente, a iminência da morte para os vivos, então a gente não pode dizer que o oposto da vida é a morte, ou que o oposto da morte é a vida, senão que o oposto da morte é a palavra, pois o silêncio nos aproxima perigosamente dessa morte. Então, o oposto da morte é a palavra, e falar sobre isso, né, reconhecer a morte como sendo um fenômeno que virá, é uma maneira da gente vivificar, da gente dar plenitude aos nossos momentos de vida. Né? Ouvindo o Gelson, pensei assim 1000 coisas, mas vou também tentar falar pouco aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E tentando falar um pouco sobre a pergunta da Cristina, o que a psicanálise pode dizer sobre isso? Cristina, veja, os psicanalistas não costumam falar muito, tá? Eu acho até que a gente fala mais do que devia, a gente costuma escutar mais. Então, ao invés de lhe dizer algo de maneira prescritiva, eu posso contar a história de um paciente, que não foi meu paciente, mas foi um paciente da vida, que foi Manuel Bandeira, o poeta recifense, poeta, na verdade, do mundo, né? O Manuel Bandeira, ele nasce em 1886, aqui no Recife, né? E vai para Petrópolis no comecinho do século XX, porque ele teve um princípio de tuberculose, numa época em que ter tuberculose era praticamente ter um atestado de morte iminente. Então, em 1904, quando ele tem 18 anos, ele recebe do médico a notícia de que ele morreria a qualquer momento. Imagina, se você chegar no médico, o médico diz assim: olha, você tem lesões incompatíveis com a vida. Foi esse o diagnóstico. Uma beleza de saber disso, né? E aí, a partir de 1904, ele com 18 anos, ele passa a viver meio que provisoriamente, segundo ele diz, né, lá no itinerário de Pazágada, e sente a obrigação de produzir seus versos como uma maneira de ocupar, de preencher uma vida que seria inútil por ser tão curta. E ele vai morrer em 1968, 64 anos depois, esperando a morte que nunca chegou. A morte está ali presente na sua poesia o tempo todo. Ele engabela a morte, ele usa a rima, o verso, a beleza, para adiar a morte para amanhã, exatamente como fez a Sherazade, lá com o rei Shahriar. Então, a Sherazade, para os que não conhecem, né, é o início mitológico da literatura. Ela enfrenta o rei Shahriar, que é um rei feminicida, né, todas as noites ele mata uma mulher, e ela decide, né, enquanto mulher forte que era, enfrentar esse monstro. Ela disse: eu vou lá, mas eu vou contar a ele uma história tão bonita, que ele vai querer me ouvir amanhã. O rei Shahriar foi traído, e aí decide matar todas as mulheres que puder, como vingança, e ela vai, conta uma história que de tão bela, ele não a mata e quer ouvi-la mais uma vez. Então, fazer verso, fazer poesia, transformar a vida numa espécie de jardim de rosas, a ideia de tempus fugit, né? O tempo foge, então a gente precisa, né, cultivar essas rosas, porque o hoje, a vida é esse hoje, né? E aí eu finalizo essa fala inicial, jogando de volta aí a bola para o Gerson, dizendo o seguinte, né, quando ele trouxe de maneira muito adequada, né, a ideia de curar o ser humano da morte, eu me recordei de uma coisa que o Homero já queria fazer na antiga Grécia, né, essa ideia de nos curar da morte é antiga, né, agora a gente parece que tem meio, né, para finalmente conseguir, mas a ideia já é antiga. E Homero, ele escreve aqueles 2 grandes poemas que fundam o Ocidente, e fundar o Ocidente significa estabelecer os nossos valores heróicos, democráticos, morais, etc. Então, está tudo formulado na Ilíada e na Odisseia. E ele compõe, né, porque a escrita é um evento tardio na Grécia. Ele compõe oralmente esses poemas com o intuito, segundo ele, de pacificar a Grécia, que vivia em guerra. Né? A Grécia era uma Grécia antiga, ela era um grande território de batalhas,
com espaços, períodos de paz. E ele queria pacificar a Grécia, ele queria acabar com as guerras, fazer a guerra por excelência, né, no campo do texto, no campo da literatura, para que a gente não precisasse mais guerrear. E aí o Heráclito, posteriormente, diz assim, graças a Deus, graças a Zeus, ou graças aos deuses, ainda bem que ele não conseguiu, porque acabar a guerra seria acabar com a humanidade, porque a guerra é a transformação. Curar o ser humano da guerra, curar o ser humano da angústia, curar o ser humano da morte, é acabar com a transformação. Imagina a gente com essa cara de plástico, né, durante 120, 130, 200 anos, quem é que ia aguentar, né, esse regime, né, de dormir e de acordar, como disse lá o Macbeth, acho que no ato 2, se não me engano, né, one day, and another day, um outro dia. Então, assim, essa febre de viver, como disse Freud em 1926, numa entrevista nos Alpes Suíços, essa febre de viver, ela precisa cessar, e talvez, diz Freud nessa entrevista, a morte não seja uma necessidade biológica, mas a gente morre porque, no fundo, nós desejamos o fim de tudo, né? Então é isso, tá? Encerro aqui, para não falar demais também, e a gente vai conversando, né? Professor, lançar uma pergunta aqui para os dois, né? Vocês falando de alguns livros, alguns poetas, e aí eu lembrei do retrato de Dorian Gray e do desejo dessa busca de imortalidade, né? E aí eu lembrei que se costuma dizer que antes de morrer você precisa fazer 3 coisas, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E são 3 coisas meio que para garantir a sua imortalidade na Terra, né? A sua continuidade, né? A imortalidade seria... Vou fazer 2 perguntas, né? Existe alguma coisa em nós que realmente se torne imortal? Existe algum pedaço de imortalidade em nós, né? E isso seria uma bênção ou uma maldição, se houver este pedaço de imortalidade? Nós somos abençoados com ele ou amaldiçoados? Ótimo, Cristina. Antes de responder a tua pergunta, eu só queria dizer, Pedro, que eu lembrei também, enquanto você estava falando do Oswald Andrade, do livro da morte, Odes Mínimas, da Hilda Hilst, em que ela trata justamente disso, e ela escreve 2 passagens que eu também citei nesse meu livro, queria ler para vocês, que acho que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. Me fiz poeta, diz um dos versos, me fiz poeta, porque à minha volta a humana ideia de um Deus que não conheço, a ti, morte, minha irmã, te vejo. E depois ela escreve um pouco mais à frente. Se eu soubesse teu nome verdadeiro, te tomaria, úmida, tênue, e então descansarias. Se sussurrares teu nome secreto nos meus caminhos, entre a vida e o sono, te prometo, morte, a vida de um poeta, a minha, palavras vivas, fogo, fonte. Se me tocares, amantíssima, branda, como fui tocada pelos homens, ao invés de morte, te chamo poesia, fogo, fonte, palavra viva, sorte. Isso aqui é magnífico, né? Que tem tudo a ver com essa ideia de que a poesia é justamente o modo de se salvar, né? De se imortalizar, né, Cristina? E eu acho que isso nos leva também a essa grandiosidade dos gênios da cultura, dos místicos da cultura, todos eles que de alguma forma viram mais do que nós, os mortais, os simples mortais, vamos dizer assim, que aliás é um modo como a tradição se refere aos homens, né? Os seres humanos, aos homens e mulheres, os mortais, ou seja, vejam como é interessante que o próprio adjetivo classificatório da gente é justamente uma referência a essa verdade última que é a verdade da morte. E parece que alguns de nós conseguiram compreender isso de forma tão evidente e transformar isso em matéria de vida, né? Em matéria, em assunto de vida. Os poetas poetizando, os filósofos filosofando e assim por diante, os arquitetos erguendo casas, em outras palavras. Talvez a civilização, né? Isso é um tema freudiano também, né? Talvez a civilização inteira, na verdade, seja um grande esforço do ser humano para se eternizar, para se imortalizar, para sair desta evidência tão forte que é a morte e, de alguma forma, sair disso.
E aí, se a gente acompanhar a história da civilização, a gente vai acompanhando diferentes modos, diferentes tentativas de se salvar. Por exemplo, no mundo grego, essa ideia de que você morre e a imortalidade está ligada a quanto você vai ser lembrado, né? Ao quanto você vai continuar lembrado. Vocês sabem que eu tive um irmão que faleceu há uns 3, 4 anos atrás, então a ferida ainda está aberta, e esses tempos eu estava falando da minha família que a gente tem que lembrar mais dele, né? Porque às vezes os dias vão passando e a gente não lembra mais, a gente já não tem foto, as fotos estão guardadas, ou ele também não era uma pessoa que gostasse tanto de fotos, e fiquei vendo como, de repente, o nome dele passa a não fazer parte mais das conversas da família. Alguns porque querem poupar a mãe, querem poupar os pais de rememorar o sofrimento e coisas do tipo. E eu acho que a estratégia é ruim. A estratégia mesmo daqueles que se foram é dar continuidade à vida deles. E quando eu tenho que trabalhar ou tenho que responder algum tipo de pergunta sobre a perda, né, que é a morte do outro, porque a gente até agora está falando muito da morte nossa, né? Mas tem a morte do outro, que é tão dolorida e tão terrível, muitas vezes até mais do que a própria morte da gente, né? E lidar com a morte do outro é talvez o grande problema da nossa existência, né? E eu acho que a gente lida melhor com a morte do outro quando a gente começa a pensar que a nossa própria vida também é projeto deste outro, né? Sei lá, por exemplo, agora quem de alguma forma perdeu seus pais durante a pandemia para esse vírus terrível, que é o vírus do coronavírus, mas também, né, os vírus da ineficiência do Estado, etc. Quem perdeu familiares, principalmente pais, mães, filhos, tem que lembrar que, no caso de um pai, por exemplo, você é projeto da vida do teu pai. Dizer assim que ele morreu e manter a memória dele é manter a tua vida acesa, é manter a tua chama, né, vibrante, é levar a tua vida adiante, porque tem esse verso famoso, né, a melhor forma de homenagear uma vida que se foi é dando continuidade aos projetos dessa vida. E os projetos dela não eram só os dela. Você era projeto da vida do teu pai, você é projeto da vida da tua mãe. Então, cara, levanta dessa cama, não fica depressivo, tenta enfrentar essa ausência, essa perda, reconhecendo que você é projeto da vida de alguém, né? Que você foi amado por alguém que se foi e que agora é a melhor forma de homenagear essa pessoa e você, de alguma forma, viver a tua vida. Esse é um modo de enfrentar a morte. Então, os gregos, eu acho que eles deram uma grande lição, que é fazer coisas também, ter projetos na tua vida que de alguma forma deixem memória, façam memória, as pessoas lembrem de você. E aí, Cristina, que está o problema. Quantos de nós estamos vivendo de tal forma que o nosso livro virasse uma espécie de grande elogio à vida? Como é que a gente está levando a nossa vida? A gente está enchendo a nossa vida de mediocridade, a gente está enchendo a nossa vida de causas importantes. Não estou dizendo assim que a gente vai erguer monumento em cada esquina para a gente mesmo, não é isso. Mas é de alguma forma dizer, a nossa vida está sendo, vou dizer aqui uma palavrinha que muita gente acha feia, mas a nossa vida está sendo uma vida politizada. Está sendo uma vida politizada. Eu estou politizando a minha vida. Sabe, Pedro, eu sou professor e eu tenho dito sempre, aí, quando eu converso com o pessoal da educação, que lembrando que Platão, lá na academia, tinha uma frase famosa, né, que dizia, só entra aqui quem souber geometria, né, porque ele achava que a pessoa que sabia geometria, ela estava mais preparada para a filosofia, porque ela tinha um pensamento abstrato. Eu tenho dito que a gente devia escrever isso na nossa sala de aula, assim, nas nossas universidades, só entra aqui quem tiver uma causa. Quem tiver uma causa. Qual é a tua causa? Eu acho que a causa é uma forma de você sair do teu próprio umbigo, do teu próprio mundinho, daqueles sonhos medíocres que mobilizam o ser humano contemporâneo. Por que a gente não sabe lidar com a morte? Porque a gente vive só em torno do próprio umbigo. Narciso acha feio tudo que não é espelho, para lembrar aqui a frase do Caetano, em referência ao mito que o Pedro já trouxe aqui. A gente acha feio tudo que não é a gente. Tudo que não for igual a gente. Peraí, gente, tem coisas que não são igual a você. Tem um mundo aí precisando da tua ajuda. Tem cachorros na rua, tem jardim que você precisa cuidar. Tem, sabe, os idosos, tem a causa das mulheres, a causa dos gays, a causa dos negros.
tenha uma causa, porque de alguma forma a causa é um modo de você tornar a tua vida politizada, é de você tornar a tua vida útil para o bem comum, colocar, portanto, esse tempo que te coube viver em função de alguma coisa muito maior do que aquilo que talvez o capitalismo, o consumismo, né, esses sonhos medíocres de ganhar um diploma. Eu vou para a universidade não é nem porque eu queira aprender, né, gente, porque eu quero um diploma. O melhor é não ter professor, não ter aula, não ter nem livro. O negócio era ter um diploma que depois você ganha um pouquinho mais de salário, você compra uma casa na praia, um dia vai para Paris, se casa e morre. Olha que vida medíocre. A morte para uma pessoa dessa só pode ser um grande ato desesperado, porque a vida dela foi tão vazia. Vidas vazias tendem a ter mais medo da morte, tendem a ter mais problema em pensar da morte. Então, o gesto mais interessante que a gente aprendeu com os gregos foi encher a vida de coisa boa. E os modernos tornaram a morte um peso, porque justamente perderam essa coisa que eu estou chamando de politização, né? Por isso, Cristina, para terminar, a morte vai ser bênção ou vai ser fardo, vai ser um peso, dependendo do modo como você viveu, né? O Jonas, que é Hans Jonas, um autor que foi, aliás, aluno do Heidegger, escreveu precisamente sobre isso, dizendo que a morte pode ser uma bênção, que a cura da morte pode ser uma bênção, mas ela pode ser também um fardo, né? Vidas medíocres valem a pena se eternizar? Essa é uma pergunta terrível. Por que você mereceria, por exemplo, caso a gente conseguisse, né, encontrar a cura da morte, será que a tua vida mereceria ser eternizada? Por quê? Eu acho que a gente deve responder isso. Porque a minha vida, não é para o meu bem, para o bem da sociedade, para o bem da espécie, para o bem comum. Por que a minha vida mereceria ser eternizada? Se a gente descobrisse isso aí, quais vidas mereceriam? E esta é uma decisão ética, por isso que o assunto da morte é um assunto ético por excelência, né? Porque se a gente descobrisse a cura da morte, a pergunta que fica é quem mereceria esta bênção? Todos? Os estupradores também? Os que levam a vida vazia? O cara que estão perseguindo lá em Goiás também mereceria? Ou só os negros, ou só os brancos, as mulheres e os gays? Nós vamos salvar os gays, eternamente ter gay no mundo? Vocês sabem que estas decisões, que são decisões terríveis, elas passam pelos valores que a nossa sociedade tem até hoje, né? Então eu termino com uma frase do Kierkegaard, que diz o seguinte: infeliz o homem que não tem um túmulo aonde descansar. A frase parece terrível, mas talvez ela seja muito verdadeira. Ou seja, a ideia de ter um túmulo onde descansar é uma ideia que talvez nos coloque em xeque esse ideal da vida eterna agora, neste mesmo momento, sendo pregada, prometida por muita gente, né? Eu trabalho com um chamado transhumanismo, né? Que é esse movimento que usa a tecnologia, né? A convergência tecnológica para fazer verdadeiras revoluções, né? No que tange ao prolongamento da vida. Uma das técnicas, nós tivemos um seminário há 3 semanas atrás, onde esteve a Natasha Vita-More. Olhem o nome dela, ela mudou o nome para se chamar Vita-More. Ela atualiza, Cristina, precisamente o retrato de Dorian Gray, porque ela faz parte de um movimento, ela e seu marido, Max More mais, né, Vita mais, né, Vita mais, Vida mais. Eles criaram a Alcor, é uma agência de criogenia. Se vocês entrarem agora mesmo aí na internet, vocês podem se filiar a essa agência, pagar uma mensalidade diária, mensal, para você, quando você morrer, o teu corpo, para que o teu corpo seja congelado, né, eles fazem criogenia. A maior agência de criogenia do mundo é da família More, Vita More, se chama Alcor. E eles prometem, então, guardar o nosso corpo. Eles não prometem te ressuscitar, eles prometem guardar o teu corpo, porque eles acreditam que no futuro a gente vai encontrar um jeito de curar o ser humano da morte e que, portanto, este corpo guardaria uma informação genética que poderia, por exemplo, ser transportada para um outro corpo, para um computador, para uma máquina, para uma vida virtual, seja lá o que for. Agora mesmo, outro exemplo, estão fazendo corridas para a gente chegar em Marte, em Júpiter e assim por diante. E estas corridas, a gente sabe que tem muito a ver com uma tentativa de alargar o horizonte da própria vida para além do planeta.
Aqui existe um neognosticismo, né? Uma ideia de que a vida de que a prisão no corpo, de que a prisão no planeta é um grande problema para o ser humano e que a gente precisaria se libertar disso aqui. Isso aqui é ruim, a gente está aprisionado no nosso corpo, né? Então, fazer um upload de mente, colocar a gente vivendo numa vida virtual, como muitas dessas séries aí estão tematizando, isso não é mais ficção científica, isso já de alguma forma, teste de laboratório, isso já é promessa, porque no fim, se acredita que não tem mundo mais para todo mundo. A elite do mundo hoje, ela acredita que não é possível mais construir aqui neste planeta este ideal que mobilizou a vida humana e que tornou a vida humana politizada, que é o ideal do bem comum. Para se salvar, para viver explorando, viver uma vida de tanta exploração do meio ambiente, nós teríamos que sair daqui. Então, vejam de novo, a gente volta para a ideia de que a Terra, de que a vida, ela só faz sentido se a gente reconhecer que a gente precisa ter projetos comuns. Quem tem projeto individual, só se salvar, vira aquele Narciso, e a gente já sabe a história dele, ele se afogou. A gente não tem outro caminho a não ser politizar a nossa vida, tornar a nossa vida alguma coisa que seja para o bem comum, e que depois que a gente se for, as pessoas lembrem da gente como alguém que se empenhou em fazer o bem, que teve um projeto. Eu disse, não é que necessariamente tenha que escrever livros, plantar, nem todo mundo faz filhos, mas isso são símbolos desta ideia de imortalidade que tem a ver, eu acho, com uma vida dedicada ao bem comum. Poxa, Gelson, quanta coisa bacana, assim, que vontade de comentar tanta coisa. Vou tentar responder a Cristina e, enfim, pensar uma coisa ou outra de tudo que você transbordantemente, generosamente nos traz, Gelson. Cristina, sobre a sua pergunta, tá? Sobre a questão da imortalidade, tá certo? Existe um psicanalista francês, o Jacques Lacan, né, que a gente entende que é uma espécie de continuador e revitalizador, né, da obra de Freud, e ele nos falava, quando ele, na década de 50, ele cunha um conceito chamado simbólico, né, que não coincide com o simbólico da linguística, é outra coisa, tem a ver com a questão do significado da fala, né, do som, mais do que com o símbolo. E ele falava lá que uma vez que a gente entra no universo simbólico, nessa ordem de coisas, a gente dela não sai mais. Então, há uma impossibilidade prática de uma morte total, porque ainda que o nosso corpo não continue enquanto máquina metabolizadora, nós seguiremos nas estatísticas, né, nas memórias dos arquivos, e agora digitalizados, nas nuvens, né, haverá notícia de quem fomos. Então, não é possível essa morte total, completa, absoluta, como queria o Manuel Bandeira, já eu falo desse poema, porque as marcas que nós deixamos, do ponto de vista prático, nos eternizam para além da morte. Só que o nosso desejo é o de continuar como alguma coisa além de uma simples marca, de um simples sulco. Nós queremos continuar como consciência, por isso a criogenia, porque as pessoas elas não se importam de continuar como corpo. Se continuar como robô, tanto melhor, porque não vai adoecer, né? Então, assim, por isso que elas se congelam, porque tem a esperança de um dia viverem enquanto consciência numa máquina. Então, a grande questão é essa, se é possível a eternização enquanto experiência de estar aqui, tá? Mas o apagamento completo, ele é impossível. O Chico Buarque, ele canta naquela canção Futuros Amantes, ele diz lá, aquela música que começa, não se afobe não, que nada é pra já, o amor não tem pressa, ele pode esperar. Ele tem um trecho lá da música que ele diz o seguinte, que ainda que tudo se acabe, né, escafandristas, que são aqueles mergulhadores de grandes profundidades, né, com aquelas roupas herméticas, escafandristas irão explorar o nosso passado e encontrar esses vestígios, e um amor simples, cotidiano, rotineiro, ele retornará no futuro como uma espécie de grande romance. Então, tudo é possível de se voltar, porque tudo que a gente faz, do momento que a gente acorda, do momento que a gente se deita, é tentar contornar a morte. Inclusive, é uma coisa meio paradoxal, esse desejo de imortalidade, que surge como negação consciente da morte, ele esconde uma verdade inconsciente, que é o fato de que a vida em nós, ela quer morrer. Se fala tanto em imortalidade, se gasta tanto com tentativas de construí-la, porque justamente no fundo do coração desses cientistas, eles não somente sabem que fatalmente vão morrer, mas desejam a morte como cessação de tudo.
Então, é um registro inconsciente, né, desse desejo. É justamente por isso que Drummond, lá em A Rosa do Povo, ele vai dizer o seguinte, que imortalidade e ressentimento são uma só coisa. Não é? Então, assim, há um traço de ressentimento nesse desejo, né, de imortalidade. Lacan, ele dizia, né, o tempo todo, quando falava, ele dizia assim, eu acho que era Moage Paz, acho que era isso, eu passo. E hoje, no túmulo de Lacan, né, o Gelson falou nas lápides, na lápide de Lacan, lá no Père Lachaise, em Paris, está escrito, né, eu desapareço. Veja, não é eu desapareci, porque seria um contrassenso, porque ele precisaria estar vivo para dizer que desapareceu. Então, se ele falou desapareci, não desapareceu. Então, ele diz, eu desapareço, eu me dissolvo, porque a vida é essa coisa que nós quer morrer. No poema da morte absoluta, o Bandeira, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, ele dizia assim, é um poema longo, eu vou recitar só os últimos versos, porque ele desejava ser esquecido, ele desejava morrer, ele desejava que aquela morte que foi prescrita lá em Petrópolis, ela acontecesse finalmente, para acabar com aquela expectativa. E ele dizia assim, morrer sem deixar um sulco, uma marca, um riso, sem deixar uma sombra, sem deixar a lembrança de uma sombra, sem deixar marcas em nenhum coração, em nenhum pensamento, em nenhum epiderme. Já pensou, assim, todas as pessoas que vocês aí que nos escutam tocaram, beijaram, esquecerem que vocês existem, né? Aí ele dizia, morrer tão completamente que um dia, ao lerem teu nome escrito num papel, perguntem, quem foi? Morrer ainda mais completamente, sem deixar nem o nome, nem o papel. Vejam que coisa, né? Assim, eu até me arrepiei, porque isso é uma coisa muito bonita. Mas isso que ele postulou, né, é algo impossível. É algo impossível porque eu continuarei em todas as pessoas que eu aprendi a apreciar a poesia, e nos seus filhos e nos seus netos que ouviram histórias. Eu não conhecia o Gelson, né? Conheci agora o trabalho dele nessa conversa e antes pelo Instagram, mas assim, percebo que ele tem uma vida inteira dedicada à letra e à estética, às aulas, aos artigos, às publicações dos livros. Então, Gelson, com ou sem filho, com ou sem árvore, qual é a terceira? Árvore, filho, o quê? E livro, né? Livro ele já escreveu, né? Mas assim, ainda que não tivesse escrito, com ou sem livro, com ou sem árvore, com ou sem filho, ele continuará em todas as pessoas a que ele tratou com afabilidade, a todas as pessoas a que ele ensinou a amar as causas, né, que ele disse. Então, assim, isso é uma maneira da gente continuar. Mas, assim, do ponto de vista prático, Cristina, nós continuaremos, como marca, como suco. Mas a questão não é essa. Essa não é a questão. Até podem conseguir, né, a partir da criogenia, até ressuscitar o corpo, enfim, caso exista a hipótese da memória genética, ressuscitar até esse corpo memoriado. Não somente a fórmula corporal, né, dos ácidos nucleicos que vão formar isso aqui, mas podem ressuscitar até a memória do que aquela pessoa foi. Tudo bem, mas a grande questão é para quê? Para que você quer viver para sempre? Para quê? Para seguir as noites rolando o feed do Instagram e no dia seguinte nem lembrar o que é que viu na noite passada, para ficar espalhando coisa pela internet, postando coisa, e para quê? Para quê? Uma existência infinita para acolher cachorro na rua me parece até válida, mas assim, uma existência para ficar zapeando coisa no YouTube, para ficar vendo séries que se substituem umas às outras, para assistir Velozes... Dorian Gray, nem o Dorian aguentou. Exatamente. O Ashverros, né, aquela lenda do judeu errante, que jogou uma pedra lá em Cristo quando ele estava com a cruz, e foi condenado, veja, condenado a viver eternamente. Essa era a condenação dele. Ele pedia para morrer e não conseguia. Prometeu, né, o acorrentado lá do Cáucaso, ele foi condenado à eternidade, mas a eternidade sofrendo os horrores da existência. A Sibila de Cumas, lá do templo de Apolo, também. Então, assim, para que se quer viver, né? Então, assim, se a gente consegue encontrar alguém para amar, uma pessoa para amar, uma causa para amar, um instrumento musical para amar, um animal para amar, a nossa vida parecerá, a cada instante, ele parecerá eterno. Né? Se alguém que nos escuta puder, né, dessa comunicação, dessa fala, extrair alguma coisa, faça da sua vida algo de extraordinário. Não gaste as horas da sua noite com YouTube, com Instagram, exceto se for para ver a gente, né? Aí pode, né? Para ver a gente, aí pode ver Instagram e YouTube. Mas não gaste com essas coisas tolas, essas coisas bobas. Vá aprender piano, vá aprender francês, vá aprender poesia, entendeu? Viva, sugue esse instante, porque é ele que a gente tem, não há outro. A vida é agora e não depois. Então, a grande questão é essa, né? Para que se quer viver eternamente, não é? Para se continuar enchendo a vida de lixo, essas coisas que a gente vê, esses memes, essas coisas repetidas, de internet, dancinhas, essas coisas. Para quê?
Não é para quê? É para isso que você quer viver eternamente? Não é? Então, o Mário Quintana, ele dizia assim, o tempo é uma invenção da morte, não conhece a vida, a verdadeira, em que basta um instante de poesia para que se viva a eternidade inteira. Quem já amou alguém de verdade, quem já fez uma coisa com paixão, com carinho, eu amo meu trabalho mais do que tudo nessa vida. Então, quem faz as coisas com amor sabe, conhece a eternidade sem criogenia, porque vive a cada instante com sabor, com intensidade, com encanto. Então, se alguém que nos escuta, né, é perseguido por essa sombra de morte, tá certo? Então, que utilize da palavra para construir dentro da vida um caminho de vida, e não uma morte antecipada, né? Pedro, eu acho, só comentar, Cristina, rapidinho, isso é muito bonito, né? No fim, o que a gente está falando é uma coisa simples, né? É de que o amor é o grande vínculo capaz de nos salvar, né? Só tem um jeito, é o amor, quer dizer, e o amor, curiosamente, né, Pedro, ele tem também um efeito, diria até psicológico, existencial, de cancelar o tempo, né? O tempo, que é o desgaste que nos leva à morte, ele tá o tempo todo correndo, né? O tempo nunca, né, como ampulheta, nunca para de cair areia. Mas o amor é aquele momento em que você, de alguma forma, como a gente está lendo algum poema, ou está fazendo alguma coisa com tanta intensidade, que parece que é uma suspensão do tempo. Então, este vínculo direto com a vida, que a gente está chamando aqui de amor, por falta de talvez outra palavra mais interessante, que nos diga, eu estou tão vinculado ao meu projeto, tão vinculado a uma pessoa, tão vinculado a este poema, ele de alguma forma me salva, ele é aquela leitura, aquela experiência estética, aquele ato amoroso, é um vínculo tão forte que é um vínculo de salvação. Isso suspende o tempo, e este é o único jeito que a gente tem de cancelar, de fato, o tempo. Eu acho que a amizade, o amor, as relações, a intensificação do projeto vital de cada um de nós é que vai nos salvar. Então, longe da gente pensar em grandes tecnologias que talvez cheguem no futuro, que, né, ninguém sabe direito, talvez não seja para todos, inclusive, etc. Eu acho que a nossa estratégia, nós que estamos aqui, nós que estamos vivendo agora, que nos cabe viver esse tempo, o único jeito que a gente tem para se eternizar é, na verdade, se vinculando fortemente à vida, né? Se vinculando às coisas que a gente faz. Maravilha, Gel. Você veja que coisa, né? Você falou da importância do amor. Lacan, ele tinha ele fazia uma homofonia, né? Uma ressignificação, né? Porque no francês, como existe a liaison, né? Aquelas elisões, você cola uma palavra na outra e termina que você descobre outros sons, outras palavras com o mesmo som, aquela mesma palavra, né? Então, ele fazia uma brincadeira não, porque isso era dito com fins clínicos, conceituais, não era somente para fazer rir, embora soe engraçado. Ele pegava o c'est l'amour, né, isto é o amor, né, que é uma coisa que a gente ouve até na cultura em geral, ouvia antes em desenhos animados, em filmes, c'est l'amour, e ele usava o mesmo som, c'est l'amour, c'est em francês é asas, e mour é morrer, c'est l'amour, as asas da morte, ou seja, soa de maneira idêntica, né? É o amor e as asas da morte. Por quê? Porque se eu sei que eu vou amar aquela pessoa, aquela experiência, ou aquele momento eternamente, ele não vai ter a vida que teria sabendo que a morte nos espreita. Então, é justamente a possibilidade de que as asas da morte nos carreguem e que a gente não sabe em que momento essa morte que nasceu com Mário Quintana e nasceu com cada um de nós vai nos beijar e vai nos arrastar, né? Se a gente não sabe, então cada instante ele é virtualmente o último. Então o Manuel Bandeira ele dizia, é justamente por ter sido tão triste na vida, né, que eu escuto, ele dizia, né, eu escuto como ninguém o ritmo do jazz band, ou seja, soa como a última vez. Então o fato de que a gente pode morrer, a ideia do carpe diem, né, o aproveite o dia, ele supõe a noite, porque assim, você aproveita o dia porque a noite vai interrompê-lo, então você precisa aproveitá-lo. Então a vida, ela é vida justamente pela possibilidade, pela iminência e pela certeza dessa morte que vai chegar, né? Então acho que é isso, né? Eu lembro você ouvindo vocês falarem, e eu lembrando aqui, né? Thanato é um deus, né? Um deus grego, né? Mas Eros também é,
né? E aí, quando o Hesíodo vai cantar na Teogonia o nascimento do amor, vai narrar o nascimento do amor, ele fala, né, e nasce o amor, solta membros que até os deuses temem, de tão poderoso que o amor é. Né? Então, morte e vida, né, Thanato e Eros. Eros é vida, né? O amor é vida, libido é vida, né? Então, são dois pares de opostos que justificam um ao outro, né? E aí eu lembro do livro Estrangeiro, do Camus, vocês aqui falam francês, Camus, né? E aí tem um momento do livro, quando o personagem está próximo da morte, que ele fala, eis o instante que me justifica, né? Eis o instante que justifica a minha vida, que justifica as coisas que eu faço, as escolhas que eu não fiz, porque fiquei adormecido esse tempo todo, né, e despertei agora, entendendo, eis o instante que me justifica. E aí, ouvindo vocês falarem, eu vou num raciocínio que me parece levar de que talvez a mortalidade, né, seja a melhor definição de natureza humana. O que caracteriza a natureza humana? A finitude, a mortalidade, né? E a partir disso as coisas se desenvolvem. Aí eu lembro, por exemplo, daquele filme, O Homem Bicentenário, né, que é um robô, né, um robô que ele deseja se tornar humano, e nesse processo de se tornar humano, ele tem que fazer algumas coisas que eu não vou dar spoiler. Mas a mortalidade está dentro dessa natureza humana. Impermanência, mortalidade, né? E aí, quando eu vejo as pessoas buscando imortalidade, criogenia, né, fazer coisas para deixar o seu nome, buscando essa imortalidade, eu fico pensando se isso não gera uma dor, exatamente porque é uma transgressão da natureza humana, essa busca de imortalidade, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, né? Buscar imortalidade é uma coisa benéfica ou uma transgressão da natureza, da nossa natureza? Cristina, primeiro você falou do Camus, né? E eu acho que a gente tem que lembrar que o Camus é um autor que tornou o problema da morte central na sua obra, né? Bom, como bom existencialista, vamos dizer assim, né? O tema vai povoando a sua obra de forma bastante interessante, mas também, de alguma forma, esse tema empurrou o Camus para pensar justamente o tema do suicídio, que é um outro tema que tem a ver com a questão da morte, né? A tal ponto que o Camus, ele chega a afirmar que a decisão sobre o suicídio é a decisão mais importante da filosofia, né? Ou seja, diante da morte ou da possibilidade de que a gente tire a própria vida, é que estaria justamente o princípio da filosofia. A filosofia, ela tem que nos ajudar a decidir isso, né? A decidir o que fazer diante do suicídio. E aí, claro que o convite do Camus é um convite que nos leva a experimentar o sentido da vida. No fim, o que ele está falando é justamente sobre aquilo que a gente disse antes. O que eu estou fazendo com a minha vida que me possibilite, por exemplo, que me impeça, por exemplo, de me suicidar? Quer dizer, o suicídio, ele vira um problema filosófico por excelência, o problema mais filosófico de todos. Não à toa, isso aparece no mito de Sísifo, né, já que o Pedro gosta de mitologia. Então o Sísifo é justamente esse personagem que representa esta vida desgastada, esta vida sem sentido, mas ao mesmo tempo uma vida, e eu gosto muito de lembrar que o Camus escreve lá que ele se interessa pelo Sísifo, no momento em que o Sísifo está em si, lembra, todo mundo acho que lembra, né? O Sísifo é condenado a empurrar uma pedra para cima de uma montanha e ele já sabe de antemão que aquela pedra vai rolar de volta e ele tem que descer o morro e empurrar tudo de novo, né? Então, isso é eternidade afora. E é interessante que o Camus, então, diz, eu me interesso pelo momento em que o Sísifo está lá em cima, olhando aquela pedra cair de volta. Olha que tragédia. Olhando que tudo que ele fez foi em vão, portanto, então, todo o esforço dele foi em vão, e agora ele olha aquela pedra cair, então, todo esse esforço se desgastando, né? Então, é interessante pensar
que que também recupera justamente esta decisão do ser humano diante do que fazer com a própria vida, né? Uma vida que, claro, ela tem, vamos dizer assim, bastante nuances que nos provam que talvez o sentido da vida seja muito difícil de encontrar, né? A gente tem um grupo aí agora de pesquisa que eu estou participando recentemente, porque o Camus sempre me ocupou, mas nunca levei ele tão a sério, né? Então, de repente, nos últimos tempos, eu publiquei algumas coisas por causa, por exemplo, da pandemia. A Peste voltou a ser um livro muito, muito importante. Aliás, a peste que nos leva ao problema da morte no fim, né? Que a peste é isso, né? A morte, mas, sobretudo, o isolamento. E a gente podia pensar também com Camus que a peste, esse isolamento, que ele diz que é o grande dilema, que é o exílio do ser humano, a morte é o maior dos exílios, o exílio definitivo, né? É nunca ver mais o meu irmão. Isso é que é terrível. É o exílio um muro foi erguido entre nós, uma coisa foi rompida. Por isso que o amor, como vínculo, é a única forma da gente se salvar. Porque a morte é a quebra do vínculo, definitivamente. Quer dizer, não existe mais jeito de a gente estar no mesmo lugar, da gente se falar de novo, da gente se encontrar, da gente trocar ideia. Não existe mais isso. Quer dizer, é o exílio definitivo. Para quem acredita, mesmo para quem acredita, né, em vida após a morte, no ponto de vista religioso, existe aqui um muro construído. O reino de Deus está num exílio definitivo do outro lado, que eu nunca vou poder me contactar, né? E eu acho que o livro A Peste é um livro interessante, porque justamente ele mostra como essa cidade fechada sobre si mesma, né, com os seus ratos morrendo e a peste se alargando, ela afastou os amantes, ela afastou os amigos, ela afastou as pessoas que estavam antes próximas e que agora estão fechadas. De alguma forma, eu acho que a experiência que nós estamos fazendo agora da pandemia, do isolamento, né, tem a ver um pouco com isso. Mas o Camus, então, lá no Mito do Sísifo, também volta a esse mesmo tema, quer dizer, esse isolamento do ser humano de uma vida que agora tem que decidir se ela vale a pena ser vivida ou não, né? Se mesmo com esta falta de sentido da existência, mesmo com, sabe, com a morte se avizinhando aqui, né? Sempre lembro que a morte é a grande... Por que, no fim, é o seguinte, por que a morte é um grande problema para nós? Porque, primeiro, a morte foi o grande problema da filosofia. O Hans Jonas tem uma frase que eu digo sempre, que eu gosto muito de lembrar, que diz que a metafísica nasceu na beira do túmulo, né? A metafísica nasceu na beira do túmulo porque, precisamente, a metafísica é o pensamento mais, vamos dizer assim, mais supremo do ser humano. E ele nasceu do problema da morte. Porque o problema da morte foi o primeiro problema que o ser humano, na espécie, enfrentou como tal, como problema. A primeira coisa que mereceu, de fato, o nome de problema foi a morte. Porque no mundo antigo, o mundo panvitalista, tudo estava vivo. Se tudo está vivo, por que diabos a gente morre? Então, as religiões antigas, elas tinham muito essa ideia de pensar sobre a morte, e a morte passou a ser um problema que não cabia na cabeça do ser humano antigo. Por quê? Porque ele não conseguia entender por que morremos. Então, inclusive, a saída que eles acharam para isso foi a religião. Porque a religião diz o quê? Que não tem morte. É tão verdade que a gente não sabia entender a morte, que a gente, quando teve que explicar a morte, explicou ela de novo pela vida, dizendo que tem vida mesmo depois da morte. Então, a gente foi incapaz. Quando é que a gente começou a tematizar a morte como um problema, de fato, digamos assim, científico, racional? A partir da era moderna. E quem foi que começou essa história, curiosamente? Galileu. Porque Galileu, quando resolveu olhar para o céu com a sua luneta e viu que a regra do universo não era a morte, não era a vida, mas era a morte, e que mesmo aqui neste planeta nós éramos uma exceção no meio de um monte de pedra morta que está girando aí na nossa cabeça, e que justamente de vez em quando uma dessas pedras cai sobre nós e detona tudo, né, como foi, segundo os cientistas, quando morreram os dinossauros e mais 75% das formas de vida que havia no planeta naquela época. Então, veja que interessante, a grande ameaça da vida é a morte. Não só nós, individualmente, que estamos aqui, né, eu falando desesperadamente, com o meu jeito assim de falar rápido, etc. Estou fazendo, gente, o quê aqui? Tentando sobreviver, cara. Eu estou querendo resistir à morte, que agora mesmo pode me destruir na frente de vocês. Agora mesmo, que Deus o livre, ela pode me afetar. E não sou só eu, é o planeta inteiro. Agora mesmo, se a gente olhar para cima, uma dessas pedras aí, que é a regra do universo inteiro,
Até onde a gente viu, e a gente já viu bastante, até onde a gente viu, a gente só viu morte, a gente só viu pedra inerte. Então, aquela ideia de que a vida era a regra e a morte era a exceção, e, portanto, a morte era o problema, na era moderna se inverteu. Agora, a regra é a morte e a vida é a exceção. E por isso que a ciência agora, a partir da era moderna, se aplica sobre a vida, tentando compreender e garantir a vida, porque a vida agora que é o problema, porque a regra mesmo é a morte. Nós estamos, então, dispostos diante da morte o tempo todo, como indivíduos e como habitantes desse planeta, né? Eu acho que essa consciência, que é a consciência moderna, ela tem percalços, porque ela nos levou à biotecnologia, etc., mas ela tem a grande verdade de ajudar a gente a reconhecer que a morte é a regra e que viver é, de alguma forma, resistir pelo período de tempo que nos cabe a esta grande experiência, que é a experiência da morte. Decidir de novo o que fazer com isso é o grande dilema. Camus, eu acho, é a grande lição. Temos que voltar, eu acho, a ler Camus com mais seriedade. Maravilha. O Gelson falou sobre o Camus, eu vou falar então sobre Thanatos, né? A nossa entrevistadora, Gelson, é muito erudita, né? Muito culta, né? Trouxe tantas referências interessantes. Cristina, as pessoas, em geral, têm a impressão de que as divindades gregas elas surgiram todas ao mesmo tempo, né? Mas haviam divindades primordiais que, por acasalamento, iam gerando seus descendentes, de uma maneira aparentada, assemelhada como nas gerações humanas. E há vários relatos, né, dessa genealogia das deidades. Hesíodo é o mais célebre, né, que você citou, mas há algumas contradições. Por exemplo, Eros, para Hesíodo, ele é uma divindade primordial, mas há outros relatos que dizem que ele surgiu da terceira geração, junto com Zeus. Outros dizem, Freud gostava dessa narrativa, né, que Eros era filho de Poros e Penia, né, que é fartura e pobreza. Imagina, nosso desejo ele é fruto disso, né, dessa alternância entre você querer e cessar esse querer. Então, é uma ideia muito interessante. Mas, de uma maneira geral, Thanatos, ele era considerado, para a maioria desses relatos, uma divindade primordial, mas eu gosto muito de outro relato, que diz o seguinte, que Thanatos, ele não era antropomórfico, ele não tinha uma forma de ser humano, antropos, homem, né? Mas ele parecia um monstro, veja que coisa bonita, né? Que tinha entranhas de ferro, coração de bronze, patas de pedra. Imagina um bicho desse chegando perto da gente, né? De assustar, não é? Então, esse Thanatos, ele é um filho sem pai, ele tem somente uma mãe, que é Nix, à noite, que, por sua vez, também era filha de uma mulher, que era Caos. Então, era uma linhagem matriarcal, né? Era Caos, noite e morte, Thanatos, e Nix teve 2 irmãos gêmeos, Thanatos e Pneuma. Hipnos, Pneuma é espírito, né? Hipnos, haviam 2 palavras gregas para sono, tem narqué, que é de onde vem narcisismo, né? Quando a gente toma um narcótico, a gente apaga. Narqué é aquele sonozinho leve, né? Que é aquele que levou Narciso à sua morte. Mas há o hipnos, que é de onde vem hipnose, que é o sono profundo. E veja, Hipnos e Thanatos eram irmãos, e irmãos gêmeos. Então, quando o grego dormia, ele não sabia se quem tinha chegado era Hipnos ou Thanatos. Isso para dizer que a morte, né, em qualquer apresentação, ela está lá, presente. Então, a questão não é de trazer a morte para perto de si, mas de reconhecê-la como parte integrante do meu dia, como aquilo que move, inclusive, esta fala. Por que a gente está aqui, senão como tentativa de adiar com essas palavras, com a força dessas palavras, como o veleiro que utiliza o vento, né, para se impulsionar, para jogar essa morte um pouco mais para frente? E aí você pergunta, Cristina, sobre essa questão da negação da morte, se isso não é uma fraqueza moral, se isso não é uma negação da naturalidade. Veja, eu diria a você o seguinte, que o ser humano ele tem muitas apresentações em vários momentos da história. Então, isso que a gente hoje entende como sendo normal, não natural, o que é natural? Você trabalhar, você, sei lá, casar, você, enfim, usar roupa, usar talher, isso que a gente entende como natural, tudo isso tem uma data de criação e vai ser revisto no futuro. O ser humano, daqui a 500 anos, não vai ser isso que a gente está vendo aqui agora, vai ser uma outra coisa completamente diferente, e não à força dos nossos projetos, mas a despeito dos nossos projetos, pela própria plasticidade dos embates. As questões que hoje a gente acha que são, né, decisivas, serão esquecidas e substituídas por outras. Na antiga Grécia havia um embate com o mesmo acaloramento dos embates políticos de hoje, que era uma discussão sobre se tirar a madeira da
da floresta de Atenas, alterava a altura das marés. Aí queriam que não tirasse a madeira, porque quando tirava a madeira, a maré subia. Então, veja, isso dividia as pessoas, dividia as famílias. Se houvesse o WhatsApp, por certo, ia ter aquele fenômeno da pessoa saindo do grupo, bloqueando gente. Porque essa é uma questão acalorada que simplesmente sumiu, que para hoje nos parece tolice. Então, talvez a própria relação que a gente mantém com a morte haverá de ser revista. Durante toda a história, de uma maneira geral, a gente amou a morte, a gente exaltou a morte. Essa negação da morte é uma coisa que é da modernidade para cá, como disse o Gelson, né, que é fruto dessa hiperinflação do nosso narcisismo, né, que cultua uma espécie de vida de plástico, que não contempla no seu bojo a morte. Basta a gente lembrar que lá na Ilíada, né, quando Aquiles, depois da morte de Príamo, se recusou a continuar na guerra de Troia, disse, não, para mim não vale mais a pena. Troia durou 10 anos, né? No último ano ele desiste, e Tétis, a mãe de Aquiles, vai lá e diz assim, mas meu filho, você tem que ir para morrer, se você não for, você não morre. Ele fez, mesmo, né, mamãe, eu vou, porque senão eu não morro. Então veja que coisa, né? Vá para você morrer como herói, né? Morrer ele iria de toda forma, mas morrer como herói, para ter direito a uma lápide, porque para os gregos, só quem tem direito a uma lápide, a um túmulo, era um herói, era alguém que tinha um nome que merecia ser lembrado. Uma pessoa qualquer, um poiô, uma pessoa que trabalhava braçalmente, não ia ter lápide. Para que ia lembrar desse nome? Então era preciso que se morresse em combate para ter um nome escrito numa lápide. Então, assim, esse era o tipo de culto à morte. E há mil outros exemplos. As Ars Moriarty da Idade Média, as Vanitas, né? aqueles quadros assim, que mostravam pessoas lembrando, né, da morte. Na minha sala eu tenho um tríptico de Hieronymus Bosch, né, que é a morte do avarento, para eu me lembrar todos os dias dessa experiência da morte. Aliás, essa lembrança, né, ela é fruto daquela expressão que é memento mori. Há muitas expressões latinas, né, para saudar a morte. Tem tempus fugit, ubsunti. Ubsunti é a contração do ubsunti que ante nós fuerunt, acho que é isso. Onde estão aqueles que já foram? Onde estão os que morreram? Onde estão os que partiram, né? Então, tempus fugit, ubsunti, carpe diem, memento mori, são as maneiras, são a maneira que os medievais tinham de lembrar dessa morte. Havia uma ordem paulina, uma ordem de monges que usavam essa expressão como saudação, né? Que eram chamados irmãos da morte, que era uma ordem ligada a São Paulo. E no século XIV ou V, eu acho, o Tomás de Kempis, ele escreve um livro que até hoje é um clássico, né, do cristianismo, do catolicismo, na verdade, né, que é o Cristo Imitatio, imitação de Cristo. E aí é lá nesse livro, lá do século XIV para o XV, que ele cria a expressão que até hoje é utilizada, né, que é sic transit gloria mundi, assim passa a glória do mundo. Até hoje, tá? Até hoje, quando um cardeal é escolhido para ser papa, existe um momento no ritual, esse último papa até me convidou, não pude ir, infelizmente, aí não pude ver isso. Tem um momento em que eles pegam assim, um pouco de palha, que é uma coisa que queima muito rápido, eles acendem a palha, vejam uma coisa bonita, né? Na frente do cardeal tornado papa, e o mestre de cerimônias, ele diz, Pater Sancte, sic transit gloria mundi, ou seja, Santo Padre, é assim que se esvai a glória do mundo. Não sei se funciona, mas é bonito, pelo menos, né? E para lembrar disso, entende? Então, assim, esse pavor da morte, na modernidade, o Shakespeare, no Hamlet, né, tem aquela cena da morte do Yorick. Eu até tenho um Yorick aqui, tentei botar de um jeito que vocês vissem, né, mas vocês enfim, não achei aqui um cantinho, eu vou colocar aqui, mas a câmera não pega, né? Pronto, tem o Yorick aí, né? Eu acho que essa é a festa de Los Muertos, né, Cristina? A sua caneca. Que era aquele monólogo, né? Ser ou não ser, do Hamlet, lá no cemitério, com a caveira do Yorick. Entende? Então, assim, essa ideia dessa saudação da morte é algo histórico, né? É uma coisa muito recente, essa negação da morte, e a gente nega para não reconhecer que a morte está na nossa vida. Quando a gente ouve nos pacientes na clínica, a gente percebe a influência que teve, às vezes, um evento, uma noite, um dia, uma palavra, uma coisa que foi dita a você quando era criança, né? E assim como a grande cidade surge em torno do vilarejo, e esse vilarejo continua existindo na grande cidade, é um exemplo que Freud dá, essas experiências infantis, elas continuam presentes. E a análise, a psicanálise, não é outra coisa senão fazer com que a morte aconteça no tempo certo e não seja antecipada pela memória dessas coisas que não terminaram de passar. Então, a psicanálise é soprar a morte para diante e livrar o sujeito desses avatares da morte que arrastam as nossas pernas como pesadas correntes. Mas não negar a morte,
fazer com que ela tenha o seu devido lugar, porque, como disse Freud, a morte em nós quer morrer, mas que não morra hoje, né? Muito bom, professor. Vamos passar agora para a fase final do nosso encontro, que é a leitura das perguntas, tá? Da interação aqui das perguntas. A pergunta mais votada, meio que, acho que até já foi comentada, mas vamos comentar aqui, vamos falar aqui de novo. No contexto histórico, sempre visualizamos a eterna relação das religiões com a morte. Partindo dessa ideia, qual a opinião dos palestrantes sobre essa relação na pós-modernidade? Cristina, perdão, o som ele travou aqui. Você pode repetir? Perdi a pergunta, por gentileza. Mas está me ouvindo bem agora? Ouvi o finalzinho, aí o começo eu perdi. Aí você podia repetir? No contexto histórico, sempre visualizamos a eterna relação das religiões com a morte. Partindo dessa ideia, qual a opinião dos palestrantes sobre essa relação na pós-modernidade? Então, vou começar, Pedro. Eu acho assim, bom, eu acho que eu já disse de alguma forma que as religiões, elas são uma tentativa de responder ao problema da morte. Se a gente comparar aquilo que eu disse, que até o século XVII nós vivíamos num mundo panvitalista, tudo estava vivo e, portanto, a morte era o problema. Então, nós estávamos até o século XVII precisamente na era das grandes religiões, ou seja, a era da explicação religiosa do mundo, ela coincide com a era em que, justamente a era panvitalista, em que a morte era o problema. Quando, a partir do século XVII, nós iniciamos uma inversão disso, portanto, uma consciência maior de que a morte é a regra e não a vida, e que a vida é a exceção, nós entramos, então, na era da ciência. Porque a ciência não sabe lidar com a morte. Embora hoje nós tenhamos todo um esforço científico para, vamos dizer assim, curar da morte, isso tudo ainda é do âmbito da vida, né? Nós estamos falando, por exemplo, de seres vivos que congelam corpos de seres mortos, etc., de seres vivos, né? Os seres humanos que vivos pesquisam sobre como seria possível a morte, mas nunca temos no âmbito da ciência o que a gente tem no âmbito da religião, por exemplo, coisas do tipo um ser já morto que visita um ser vivo, que estabelece algum tipo de conexão, ou uma fé de que um ser morto continue vivendo em outro lugar, né? Primeiro relato aí do Orfeu, né? Dessa ideia de que a Eurídice vive em outro lugar, né? Quer dizer, essas coisas todas fazem parte do âmbito do mito ou da religião. É a religião que fala sobre este outro lugar. A ciência não sabe falar disso. E aí é que está o dilema, eu acho, o paradoxo do mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno também é, de alguma forma, um mundo que levou digamos assim, a exacerbação de determinados elementos, mas, ao mesmo tempo, de uma convivência dessas teses todas entre elas. Então, é muito comum que a gente tenha hoje, no mundo contemporâneo, gente que pense de todos os jeitos, ou seja, as explicações religiosas, elas tendem a conviver, muitas vezes, com as explicações científicas. E, de alguma forma, a própria explicação científica, muitas vezes, ela é vamos dizer assim, associada, ela é captada, recebida pelo senso comum, como se fosse coisas ligadas à religião, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da criogenia. Recentemente, no Brasil, existe um litígio no Brasil de uma família, né? O pai vocês devem ter ouvido falar isso, passou até na grande mídia aí, o pai é coronel da FAB, ele morre, e as filhas, né? Acho que 2 ou 3, elas começam um litígio judicial em torno do corpo do pai. É uma espécie de nova Antígona, né? O pai tem que ser enterrado ou não tem que ser enterrado? Uma das filhas, então, congela o corpo do pai, manda para Alcor, nos Estados Unidos, e as outras 2 reivindicam na justiça o direito de enterrar o corpo do pai, porque era assim que a gente lidava com a morte antigamente, ou seja, morria, né, a gente velava o corpo, enterrava, gosta de lá para botar flores, mais ou menos assim as coisas, né? Agora não, agora morreu, eu congelo. Veja, aqui o curioso da história é que a moça que vai justamente defender o direito de deixar o corpo do pai congelado,
ela diz coisas que são do âmbito da religião. Ela vai para o fantástico e diz: eu acredito piamente que eu e meu pai vamos viver novamente na mesma vida. Ou seja, ela está misturando as coisas. Ela está dizendo que ela acredita. Ora, fé, crença, é do mundo religioso, e é o que ela está usando para explicar a possibilidade de que a ciência venha curar. Então, eu acho que, embora no mundo pós-moderno a relação entre religião e morte ela tenha sido alterada, é verdade que muitas vezes o próprio discurso científico é revestido, seja pelas promessas utópicas, né, que são típicas do mundo religioso, promessas utópicas da imortalidade. Veja, nós temos agora coisas que antes eram do âmbito das religiões, sendo trabalhado no âmbito da ciência, da pós-modernidade científica, do transhumanismo, do pós-humanismo, né? Então, esse não morrer, esse controlar os nascimentos, né, que antes eram, né, o nascimento era antes uma coisa que vinha do acaso, né, sei lá, se você recebia um filho com algum, entre aspas, né, defeito, né, você explicava isso com frases de cunho religioso. Ah, isso deve ser um castigo, ou isso é uma provação, ou, enfim, você sempre tinha alguma explicação de âmbito religioso. Agora, não. Agora você tem explicações que deveriam, que são do âmbito científico, né? Você vai dizer, bom, eu não, né, foi uma má preparação, ou o processo de inseminação não deu muito certo, ou o botão que eu apertei não era o correto. Ou seja, nós estamos às vésperas de agora não aceitar mais um filho, por exemplo, deficiente, por exemplo, mais do ponto de vista antigo, mas agora como um defeito. Vou dar um exemplo bem específico. Aqui em Curitiba teve um caso de um casal que queria ter filhos. Eles não conseguiram pela natureza, transaram de todos os jeitos possíveis, não deu certo. Depois eles foram para o âmbito da religião, foram em várias igrejas para ver se Deus dava para eles. Não deu certo. Ou seja, natureza e Deus são incompetentes. Aí eles bateram na porta da ciência. A ciência deu 3, não só um, deu 3 filhos para eles. O pai, quando foi buscar uma das filhas, foi buscar as filhas, os filhos, acho que eram 3 meninas, no hospital, descobre que uma das meninas tinha uma doença respiratória, a Isabela. O pai não teve dúvida em deixar a criança, falou: eu não quero essa menina, tá nos jornais, vocês procurem. O que aconteceu ali? Há uma alteração, o filho virou um pouco de produto de consumo explicado por essa lógica científica, mas que agora, veja, por que eu deixo? Porque eu não aceito mais esse menino como um acaso, como um presente de Deus, mesmo às vezes como um castigo, sei lá, coisa desse tipo. Agora eu quero o filho que venha perfeito, porque eu encomendei este menino da ciência, e a ciência tem que racionalmente me trazer um filho perfeito. Então, veja, nascer e morrer, que são os 2 extremos da vida, a coisa que mais chama a atenção da gente, né? Chama tanto atenção que as coisas que mais a mídia vende é espetáculo do nascer e do morrer. Espetacularizar o nascer e o morrer é, de alguma forma, tematizar pornografia e violência, que são os 2 extremos da vida. Pornografia é o sensacionalismo do nascimento, e violência é o sensacionalismo da morte. Pornografia e violência são os 2 extremos da vida que mais vendem na mídia, que mais chamam a atenção da gente. E isso está sendo redefinido, no meu ponto de vista, na pós-modernidade, porque precisamente nós hoje pervertemos o discurso e cobrimos muitas vezes aquele discurso científico de forma confusa, né, bastante confusa, às vezes com elementos religiosos que têm a ver com crença, né? Nós falamos hoje do novo Adão, né? Do Adão que agora é fabricado em laboratório, com cirurgia genética, manipulação genética, controle do comportamento, né? Prolongamento da vida, toda uma tecnologia para o nascimento, e ao mesmo tempo tecnologias que impedem a gente de morrer. Então, de novo, estamos entre o nascimento e a morte, agora só que ocupando esse espaço com tecnologia, com biotecnologia, com medicina, muitas vezes carregada de uma missão, que a gente podia dizer aqui, quase fáustica, né? Pensando aqui no Prometeu, que era aquele que foi castigado por invadir o mundo dos deuses, mas em mesmo tempo em Fausto, que é aquele que pode fazer tudo, que tem o direito de ocupar o mundo dos deuses. E como tudo isso, né, Gelson, parece perigosamente com aqueles ideais eugênicos, né, daqueles sistemas
autoritários do século XX, não é? A ideia de selecionar que a raça boa e a raça ruim. Então, enquanto microcosmos, a ideia de que existe uma configuração para um filho que seja boa e outro que seja ruim é muito parecido, né, com esses ideais eugênicos. Então, o filho ele não pode ter diabetes, ele não, a predisposição é diabetes, a cardiopatias, tem que ter uma genética para ser, sei lá, longevo, ou atleta, né, tem que ter um queixo quadrado para poupar dinheiro da harmonização facial. Então, como isso parece, né, com essa eugenia, e como ela, por sua vez, se parece, né, com aquilo que a gente vivia na antiguidade, porque nós estamos fadados a dar em círculo, né, nessas diferentes apresentações que o ser humano desenvolve, a gente tem coisas que são recorrentes, e essa, infelizmente, é uma delas, né? Em Esparta, né, se a criança ela não nascesse para ser guerreira, ela era pega assim pelo calcanhar e jogada assim no precipício como se nada fosse, né? Na Idade Média se tinha 20, 30 filhos em cada feudo, em cada fazenda daquelas, e eram criados assim no curral junto dos animais. Quem não morresse, quando fizesse uma certa idade, entrava na casa, né? Então, assim, e são coisas que nos perseguem enquanto humanidade, né? Como a repetição da pulsão de morte. Tem uma história que eu gosto muito, né, do chapeleiro da Carlota Joaquina. Ela tinha centenas, talvez milhares de chapéus, e ela uma vez encomendou esse chapeleiro, esse designer de chapéus, um chapéu que fosse verdadeiramente novo, para impressionar a corte, e aí o chapeleiro, que devia ser filósofo, né, ele disse assim, majestade, não existe o novo, existe o esquecido. Então, essas coisas que aparecem, né, como novidade, todas elas, né, imortalidade, as transexualidades, tudo isso é muito antigo na história da humanidade, e a visibilidade não dá a essas experiências o caráter inaugural. Elas já existem, estão aí no mundo desde sempre. Não é? Então, assim, agora, claro, estão sendo vistas e comentadas, mas estão aí, porque a nossa humanidade, ela é essa repetição. Então, a religião, Cristina, que a pessoa perguntou, né? Freud, ele dizia que a religião ela tem 3 funções, e onde você encontra essas 3 funções, a gente está diante de uma religião. O que faz a religião não é o templo, o que faz a religião não é o santo, não é a imagem, não é o paramento. O que faz a religião é uma relação direta com a verdade. O crédulo, o crente, é aquele que entende que naquele conjunto de ideias está a solução para a história, para o mundo. Então, isso é religião. Então, quando você vê alguém que entende, que tem as chaves da história, a gente está diante de um pensamento religioso. Então, ele desdobrava isso em 3 atos. A religião, ela explica o mundo, ela salva a humanidade e ela conforta os seres humanos nesse trânsito. Então, o que a religião fazia? Ela explicava de onde é que o mundo veio, para onde é que a gente vai depois da morte. Ela nos consola, né, quando alguém vai antes de nós, e ela entende que tem a doutrina, né, que quando todas as demais forem apagadas, a dela, que é a verdade, vai prevalecer. Então, perceba que a ciência, né, principalmente nesse século que a gente está vivendo, ela meio que incorporou essas funções da religião. A religião, né, que praticamente deixou de existir, ela delegou essas funções à ciência. Hoje é a ciência quem explica o mundo, que consola os seres humanos e quem se propõe a salvá-lo. Entende? E isso porque nós, pela nossa própria condição psíquica, não estamos aptos a abdicar de nada. No máximo, a gente faz substituições, diz Freud. Então, a condição para que a gente largasse o osso da religião, né, como experiência universal, e eu falo como experiência universal porque as pessoas, elas na Idade Média, elas necessariamente tinham que ir todos os dias à igreja. Imagine assim, que uma catedral medieval, ela ocupava socialmente a função da Smart Fit hoje, da academia hoje. As pessoas, elas têm que ir para a academia, porque se não for para a academia, se faltou alguma coisa, se sentem culpadas. Então, a relação que as pessoas têm com a Smart Fit, não estou recebendo dinheiro para propaganda, tá? Foi uma que me ocorreu aqui, é a relação que as pessoas têm com a religião. Então, a gente abdicou disso, porque a gente trocou essa crença e colocou ela tanto na saúde quanto na ciência. E a ciência, um pouco, ela faz essas vezes, tá? Não estou dizendo que a ciência não presta, pelo amor de Deus, que é longe disso, né? Longe disso. Mas há que se perceber, né, como o Gelson bem colocou, que a ciência, ela se tornou esse misto de religião, de produto de mercado, e que não só pensa as coisas do futuro, mas vende soluções. Olha, me dê aqui um pedaço da sua fortuna que eu garanto sua imortalidade. Ou seja, é um discurso religioso, né? É um discurso claramente religioso. E o que é que a gente vai fazer com isso, né? O tempo vai nos ajudar a digerir isso, né? Maravilhoso, gente.
como a gente já está no avançado da hora, né, eu vou pedir agora que os professores... Agora a gente vai avançar para a última fase do nosso encontro. Vou pedir que os professores, por favor, façam as suas considerações finais, né, suas falas finais, para que a gente possa, logo depois, encerrar o evento. Agradeço novamente a presença de vocês, a presença do público também, peço desculpas também pelo começo um pouco com uma pequena falha técnica, mas a morte nos rondou, mas a vida nos salvou, e continuamos. Sei, Cristina, eu queria agradecer, então, a oportunidade de conhecer você, conhecer o Pedro, especialmente, também, nessa manhã. Parabéns, Pedro, pela gentileza, pelas palavras tão bonitas, e por essa arte, né, da retórica que você trouxe aqui, tantas coisas bonitas. Então, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, e queria agradecer a quem nos acompanhou aqui, ou quem vai nos acompanhar ainda pela frente, né, e deixar esse convite para a gente aprender realmente a viver, né, que o único jeito de aprender a morrer é aprender a viver, né. Acho que essa é a grande lição aqui, criar vínculos, né, se vincular mais com o mundo e, de alguma forma, experimentar essas grandes transformações que a vida, né, que a vida exige, e entre elas a própria morte, de uma forma um pouco mais serena, eu diria, né, uma forma mais serena. E, para isso, então, a gente precisa realmente de vínculos fortes com a vida, com os outros, né, com o meio ambiente, com a natureza, com os bichos, né, tudo isso são formas de viver melhor e, portanto, de aprender a morrer. Um grande beijo para todo mundo. Cristina, nessas últimas palavras eu quero agradecer por essa manhã tão reluzente, de tanta luz, onde eu conheci um homem tão doce como o Gelson. Obrigado, Gelson, por cada uma de suas palavras. Obrigado pelo convite, Cristina. Obrigado, Rose, não é, que está cuidando do irmão agora, onde quer que ele esteja. E, assim, como últimas palavras, eu posso dizer a vocês o seguinte, assim, façam de suas vidas extraordinárias. Não joguem fora o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo. O tempo que pode ser usado para aprender a cozinhar, aprender a tocar um instrumento, ligar para alguém, conversar com alguém, escutar alguém. Então, a vida é isso, é essa experiência de alternância, né, essa alternância entre poros e penia, até que vem a morte. Um amigo meu me disse assim uma vez que tinha medo de ter um filho, porque ele não saberia como explicar para ele a morte. Eu disse, meu Deus, você imagina quando essa criança perguntar o que é Bluetooth, né? Se ele acha que explicar a morte é difícil, né? Imagina explicar o que é Bluetooth. Mas não há mistério nisso, entende? Assim, morrer também não é grande coisa. Se alguém nos ouve e sofre, que procure as palavras que vão lhe salvar, seja da poesia, sejam aquelas palavras ditas em uma análise, até que venha a morte. Tá? Imagine só, um dia a morte vai me levar, mas assim, eu vou deixar de transitar pela vida com esse corpo e vou virar vento da madrugada, circular pela vida na forma de memória, vou ser um vento gelado que refrigera as coisas durante a madrugada, vou ser um delicioso nada, vejam que maravilha, né? Não vou precisar mais nem pagar a conta de luz. vai ser ótimo, afinal. Obrigado, gente. Pronto, muito obrigada. Foi uma manhã maravilhosa, inspiradora. Morrendo de vontade de ler poesia agora. Aquele poema do Bandeira, meu Deus do céu, que poema lindo. Ele é maravilhoso. E eu estou morrendo de vontade de ler o livro de Gelson. Eu vou atrás do Gelson. Qual é o nome do seu livro, professor? Você pode dizer de novo? Tenho vários livros, o que eu citei aqui foi esse aqui, Diálogo sobre o Tempo, que tem um capítulo justamente chamado Morte, e eu tenho uma coleção chamada Sabedoria Prática. O primeiro livro, Sabedoria Prática, também tem um capítulo que se chama Aprender a Morrer, então deixo aí como dica. Já que nós estamos nisso, eu ia deixar para vocês também a indicação deste livro, do Byung-Chul Han, que se chama Morte e Alteridade. Hoje ele tem sido muito lido, né, Byung-Chul Han no Brasil, e é um texto também muito interessante, assim, acho que de alguma forma dá conta de várias questões que a gente tratou aqui. Muito obrigado, gente, mais uma vez.